Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós estamos conversando aqui, e o tema dela é o caminho da generosidade. E como é bom podermos participar de um culto como esse. Nós sabemos que está frio hoje, mas, irmãos, como é bom podermos estar reunidos como Igreja do Senhor Jesus. Como é gostoso podermos cantar ao Senhor, expressar através das músicas a nossa adoração. Como é bom podermos cantar como nós cantamos hoje, celebrar como nós celebramos hoje, como é bom nós podermos falar ao Senhor musicalmente a respeito dos nossos sentimentos, das nossas sensações, das nossas percepções a respeito dele. E as músicas também nos levam a profunda reflexão. Nós refletimos hoje aqui sobre nosso relacionamento, sobre como existe essa dinâmica, né, da nossa relação. Nós falamos que somos membros uns dos outros, nós falamos que podemos contar uns com os outros, nós falamos que nós devemos cuidar uns dos outros, falamos que devemos nos relacionar profundamente uns com os outros. E depois nós cantamos maravilhosa graça, o teu amor que não falha, tomou o meu lugar, tomou a minha cruz. E nós cantamos a respeito da nossa relação com o próximo, e depois nós cantamos sobre a nossa relação com Deus. E aí entra o fator preponderante do Evangelho, que define que tipo de caminhada nós estamos traçando, trilhando nesse mundo. Por quê? Nós cantamos a respeito das nossas relações, mas precisamos pensar, isso é apenas idealismo nosso, ou isso realmente é prática nossa? Nós estamos apenas cantando isso, ou nós estamos vivendo isso? Isso é uma realidade? Nós estamos realmente cuidando uns dos outros? Nós estamos realmente vivendo uns para os outros, participando uns com os outros, nos relacionando com profundidade uns com os outros? Ou é demagogia musical? Ou nós estamos simplesmente cantando sem refletir na letra da música? Porque é fácil abraçarmos, cumprimentarmos e falarmos para as pessoas, Deus te abençoe, mas sem saber o que é que Deus precisa abençoar na vida da pessoa, e talvez entender que você é a resposta de oração para essa pessoa. Você é a resposta de oração que Deus colocou nesse lugar para responder a oração de um irmão, de uma pessoa querida aqui dentro. E aí nós cantamos, teu amor que não falha, tomou meu lugar. Mas nós não pensamos que talvez esse tomou meu lugar deve ser também refletido em nós de forma prática, dessa gratidão, quando nós tomamos o lugar do outro. Quando nós colocamos o pé no sapato do outro para saber aonde o sapato do outro aperta. Para nos interessarmos profundamente sobre como o outro está vivendo, qual é a relação que ele está tendo com as dificuldades ao seu entorno, e como eu talvez possa ser instrumento de Deus para resolvermos, ou para resolver as dificuldades do próximo. Talvez sejam perguntas que precisamos fazer depois de um momento tão bom quanto nós tivemos aqui hoje. E aí, voltando ao assunto sobre o caminho da generosidade, nós dizíamos na semana passada que o caminho da generosidade é um caminho que enxerga além. Ele precisa enxergar a jornada inteira. Ele precisa perceber que a estrada por onde nós caminhamos nessa vida é uma estrada infinita. Nós precisamos olhar no além e precisamos ver o mais distante possível nessa caminhada. O grande problema
é que nós concentramos todo o nosso esforço nesse primeiro passo da jornada. No primeiro passo da jornada, que é simplesmente o momento de vida que nós estamos experimentando agora. Porque a vida é curta. Porque a vida é tão curta que ela passa muito rápido e nós nem percebemos. E quando nós chegamos em uma determinada idade, nós olhamos para trás e falamos: como eu cheguei aqui? O que aconteceu? E nós só temos as histórias para contar. Nós só temos aquilo que se tornaram as nossas experiências do passado. E acabamos, muitas vezes, nos perdendo nas experiências do passado, porque nós não acreditamos mais que teremos experiências no futuro. Por falta de perspectiva, por falta de entender que a vida continua. Que a vida, ela continua pela eternidade. E que a eternidade precisa ditar os valores do agora. E não os valores do agora ditar aquilo que acontece na eternidade. O grande problema nosso é que no desenvolvimento da vida, no transcorrer da vida, nós começamos a conviver, a experimentar aquilo que o mundo impõe para nós como valor de verdade. Aquilo que o mundo dita para nós como brilho, como significado, como uma experiência real de satisfação. E nós queremos experimentar a satisfação a partir daquilo que o mundo nos impõe como experiências genuínas de satisfação. E não como aquilo que Deus, na eternidade, diz para nós que seriam experiências genuínas. Sabe de uma coisa? Nessa jornada que nós estamos hoje, nós estamos o tempo inteiro sendo tentados a seguir outros deuses. E nem percebemos. Nós estamos sendo o tempo inteiro tentados a nos dobrarmos diante de outras divindades. A fazermos para nós os nossos ídolos. A criarmos para nós os deuses em quem nós vamos confiar. Os deuses da nossa satisfação. Os deuses da nossa alegria. Os deuses em quem depositamos a nossa esperança. E hoje, se queremos fazer e trilhar o caminho da generosidade, que é o caminho que o Evangelho propõe, nós precisamos destronar alguns desses deuses. Então essa série de mensagens tem esse objetivo: destronar alguns deuses e talvez o principal deles. O principal deles que nós vamos tentar destronar hoje, mas que vai ser uma luta para o seu coração. É uma luta para o meu coração. É uma luta porque às vezes nós nem percebemos que é Deus. Nós nem percebemos o poder desse Deus na nossa vida. Nós nem percebemos como esse Deus nos forma. Como esse Deus exige de nós devoção. Como esse Deus exige de nós adoração. E nós nos debruçamos cotidianamente em adoração a esse Deus. E nem percebemos que Ele está em atrito. Ele está em concorrência com um Deus verdadeiro. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 19. Mateus 6, 19. Palavras de Jesus, dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde o ladrão roubam
e furta, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Até aí. Jesus está aqui conversando com os seus discípulos, e uma multidão também, ao pé de um monte. Aqui é o sermão mais famoso do ministério de Jesus. Aquele sermão que é conhecido como Sermão do Monte. É muito interessante porque Jesus sobe ao monte e os seus 12 apóstolos sobem com ele e sentam aos seus pés. E isso nos remete a uma história do povo de Israel. Quando Moisés sobe ao monte, também para ouvir a voz de Deus, também para pegar a lei de Deus, e as 12 tribos de Israel estavam ao pé do monte, para ouvir a voz de Deus. E aí vem Jesus e começa a conversar com os discípulos dizendo, vocês sabem o que foi dito a vocês. Eu, porém, vos digo. Ele está falando, olha, vocês se lembram o que Moisés disse a vocês, lá no pé do monte, quando ele desceu com as tábuas da lei. Eu, porém, vos digo. E aí ele começa a reinterpretar a lei, a ressignificar tudo aquilo que o povo de Israel havia entendido até então sobre espiritualidade, sobre religião, sobre vida de fé. Ele começa a reinterpretar tudo isso. E ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E ele começa a dizer, olha, bem-aventurado o pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito. Bem-aventurados os que choram. E bem-aventurado o pobre de espírito é pobre, gente. É gente pobre. Mas na concepção do povo de Israel, até então, bem-aventurado eram os ricos. Bem-aventurado eram aqueles que estavam se relacionando com Deus a partir de Deuteronômio 28. Quando Deuteronômio 28 diz, olha, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, fazendo tudo o que está escrito na lei, cumprindo religiosamente tudo que está escrito na lei, então vocês serão abençoados, benditos quando entrarem, benditos quando saírem, bendito será o fruto da tua macedeira, bendito será o teu gado, bendito tudo que você pôr a tua mão, bendito, bendito, bendito tudo o que você fizer. Porém, o mesmo
capítulo 28 vai dizer, olha, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus, uma série de maldições vai alcançar vocês. E aí vai ser maldito o fruto da tua macedeira, maldito você vai ser quando entrar, maldito você vai ser quando sair, maldito o teu gado, maldito o teu filho, maldito a tua esposa, maldito, maldito, maldito. E eles se relacionavam com Deus a partir dessa lei. Dessa lei. Então todas as pessoas que andavam com Deus, elas automaticamente, necessariamente precisariam experimentar algum tipo de prosperidade financeira, de prosperidade material. Então, para o povo de Israel, uma pessoa que está experimentando um tipo de prosperidade, então ela está falando, olha, realmente, você está andando com Deus, Deus está abençoando você, sinônimo de bênção na sua vida é tudo isso que você está experimentando, do Deus que está derramando essa prosperidade, porque você é fiel. Porque você é fiel às leis. Então você está experimentando essa realidade. Aí, Jesus conta uma parábolazinha, falando assim, olha, deixa eu falar para vocês. Sabe, tinha um camarada que ele prosperou muito. A plantação dele, sabe, esse ano foi muito grande e produziu muito. E ele não tinha condição de estocar tudo isso. E o que ele fez? Ele foi lá, destruiu os celeiros que ele tinha, construiu celeiros maiores e estocou tudo nos celeiros e disse no final de tudo, agora sim, minha alma, agora sim, agora você está abençoada. Agora a bênção de Deus te alcançou. Agora você está experimentando a sua relação com Deus. Deita, descansa, fique em paz, regala-te. E Jesus fala assim, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Para quem será? Tem uma outra história, onde um jovem rico chega até Jesus, conversa com Jesus, e fala com ele, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, olha, observa os mandamentos. Ele diz, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus o amou. E Jesus falou assim, olha, te falta uma coisa. O quê? Vai lá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem foi embora e não seguiu Jesus. Esses são alguns textos que demonstram a relação de Jesus e a sua percepção a respeito das riquezas, daquilo que nós conquistamos, daquilo que entra na nossa vida como riqueza, como dinheiro, como bem material. E sobre a facilidade que nós temos de, ao começar a possuir coisas, também nos abrirmos para sermos possuídos por elas. E ao nos relacionarmos com os nossos bens, nos dobrarmos diante deles, como se eles dessem significado e sentido à nossa vida, e não Deus. Por isso, o texto que nós lemos, Jesus vai tratar especificamente dessa relação, dizendo, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra. O tesouro na terra, ele é transitório, a traça corrói. O ladrão, ele arromba onde você tem, rouba. O corrupto rouba. A economia muda. Isso tira de você, é tirado de você. O sistema político de um país muda. E de repente você perde tudo aquilo que você tem. Você pode perder não apenas o que você tem, mas você pode até perder a sua liberdade. Porque tudo isso pode ser tirado de você porque é transitório. Faz parte dessa transitoriedade do momento que nós estamos passando por ele, dessa existência, porque uma das características fundamentais da nossa existência é a transitoriedade. Você é transitório. Você está aqui hoje, amanhã você não pode não estar.
Hoje você está vivo, amanhã você pode não estar. Porque vida passa, e passa rápido. Tudo é transitório, tudo é muito rápido. Mas vocês precisam acumular, Jesus diz, dinheiro, ou melhor, tesouro no céu. E se dinheiro, para nós, é sinônimo de tesouro, onde que nós devemos acumular? Ou não devemos acumular? A grande questão é aquilo que nós denominamos como verdadeiro tesouro. Porque nós não conseguimos levar dinheiro para o céu. Como nós lemos aqui na semana passada, Paulo, falando para Timóteo, e parafraseando Paulo, ele vai dizer, Timóteo, caixão não tem gaveta. Você entrou sem nada nessa vida e sem nada você vai sair dela. Caixão não tem gaveta. E qual é o tesouro, então, que nós estamos montando? Qual é o tesouro que nós estamos construindo? E aonde é que nós estamos depositando esse tesouro? Segundo Jesus, segundo Cristo, nós precisamos depositar todo o nosso tesouro no céu, na presença de Deus, com aquilo que é eterno, não com aquilo que é transitório, com aquilo que tem durabilidade eterna, não com aquilo que tem característica de transitoriedade. Por isso, no caminho da generosidade, esse momento que nós estamos vivendo agora, do primeiro passo dessa existência, não é o momento que nós usamos para autossatisfação. É o momento que nós usamos para experimentar daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, nessa vida. E aí, a música que nós cantamos começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido por quê? Porque pessoa precisa ter valor. Gente precisa ter valor. E aí eu posso cantar, realmente, que gente tem mais valor para mim que dinheiro. Que pessoa tem mais significância do que bem. Porque eu vivo na contramão do mundo. Porque o mundo faz o quê? Ele personifica coisas e coisifica pessoas. Mas eu não. Eu dou valor a gente, porque gente é gente. E coisas eu trato só como coisas. Só como objeto. Eu uso coisas, eu não uso pessoas. O grande problema disso é que nós temos o que Jesus vai falar aí no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como servirmos a dois senhores. Nesse momento transitório de vida, nós não podemos ter dois deuses na nossa vida. Porque Senhor aqui é Deus. Senhor aqui é o Senhor a quem nós nos submetemos porque somos escravos. A palavra traduzida aqui por servir é um serviço de escravidão. E à medida que nós somos escravos ou das riquezas ou de Deus, nós vamos ter a frustração. Porque os dois vão começar a exigir de nós algum tipo de devoção, algum tipo de serviço. E às vezes os serviços são antagônicos. Às vezes a maneira de viver e de se dedicar à vida para Deus ou para o dinheiro, elas são completamente antagônicas. E você vai começar a se frustrar e vai perceber que não dá para poder servir aos dois. E você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu vou servir ao dinheiro e aborrecer a Deus, ou eu vou servir a Deus e aborrecer ao dinheiro. Mas os dois não dá para fazer. Colocar os dois como Senhor da vida não dá. Só que é muito fácil para nós colocarmos o dinheiro como Deus. Mas dinheiro, o que é dinheiro? Dinheiro é dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é isso aqui. Dinheiro é isso aqui. Dinheiro é isso aqui. Tem valor, não tem? Quanto que é? 50, né? Tá bem, quem tem uma dessa no bolso. É emprestado, tá?
Tá, eu joguei o dinheiro no chão, tá aí. Perdeu o valor? Não, estou pisando. Caiu para 25 ou não? Continua 50. Se eu falar assim, troca por 25, você fala, troco, na hora. Né? Porque não caiu o valor. Aí, está aqui o dinheiro. Está aí o dinheiro. E esse dinheiro, enquanto é dinheiro, é só papel. É só papel. O grande problema do dinheiro é quando o dinheiro ele é levado à categoria de Deus. E quando o dinheiro é levado à categoria de Deus, ele deixa de ser dinheiro e se torna mamon. Porque ele se torna Deus. E como qualquer outro Deus, ele tem um reino. E ele vai se assenhorear da vida das pessoas. E como qualquer senhor, ele vai exigir de você um tipo de padrão de vida, um tipo de comportamento, um tipo de fidelidade. Ele vai ter expectativas a seu respeito e você vai ter expectativas a respeito dele. E aí, se esse dinheiro está aqui, ou se ele estivesse no chão, em qualquer outro lugar, você está andando e você está passando por ele e de repente você olha, tem 50. E aí, quando você olha, ele faz assim para você. Ei, eu estou aqui. Não é? Oi, olha eu aqui. E aí você olha e ele começa a conversar com você. Ele começa a falar assim, eu posso ser seu. Né? Aí você, olha lá, começa a olhar, tem alguém, não tem alguém. Né? Você fala, opa, tem aqui, uma dor na perna aqui. Né? Ai, ok. Né? Pegou, colocou no bolso, levou. E aí o dinheiro se comunica com a gente. O dinheiro fala, o dinheiro tem poder. O dinheiro se torna Deus porque ele começa a exigir de nós um determinado tipo de comportamento. Ele conversa com você. Quando você olha, você abre a sua conta, ele olha para você e fala assim, estou aqui, está gostando? Você fala assim, estou feliz. Você me deixou feliz hoje, dinheiro. Ou então, quando você abre a conta, você fala assim, poxa, você me deixou triste. Não está legal, não. Eu preciso mais de você. Você está fazendo falta para mim. Estou sentindo a sua falta. E assim o dinheiro vai se comunicando conosco. Vai falando conosco. E esse dinheiro, ele não apenas conversa conosco, nos atrai, nos chama, nos faz propostas. E ele propõe para nós, às vezes, coisas indecentes. E propõe para nós coisas incríveis também. Porque ele faz promessas para você. Ele faz promessas de coisas incríveis, de experiências incríveis. E você começa a acreditar nele. E ele não só faz promessas para você. Ele vira para você e diz assim, eu dou poder para vocês. Eu dou poder para vocês serem o que vocês não são. Não parece muito com aquela conversinha de Jesus, quando ele está com os apóstolos, e ele fala assim, eu também dou poder para vocês irem, pisarem serpentes e escorpiões, todo o império das trevas. Poder também dá dinheiro. Poder também quer se colocar no papel de Deus na sua vida. E aí, esse dinheiro, na conversa com você, ele não apenas ganha o teu coração, mas ele começa também a estabelecer os valores daquilo que está ao seu redor. Porque você sabe quanto custa as coisas. E você olha e fala assim, eu sei quanto custa a vida. E quando você fala, eu sei quanto custa a vida, você está falando, eu sei quanto custa monetariamente a vida. Eu sei quanto custa viver em Cascavel. Você sabe qual é o custo de vida para você. E o custo de vida para você é baseado no dinheiro que você tem, no dinheiro que você ganha e no dinheiro que você gasta e naquilo que o dinheiro pode proporcionar para você. E com isso ele vai dando valores diferentes às muitas realidades à sua volta. E não só dá dinheiro a objetos, a bens de consumo. Ele começa a dar valor a pessoas,
Ele começa a dar valor a vidas. E aí, é muito fácil o marido deixar a esposa por causa de dinheiro. É muito fácil, por causa de dinheiro, a gente perder amizades. É muito fácil, por causa de dinheiro, e aquilo que o dinheiro proporciona, a gente perder e abrir mão de relacionamentos. Eu estava vendo esses dias, eu fui no Mufato, e tinha uma promoção. Eu não lembro qual era o que você comprava. Você comprava e ganhava ali tipo uma Tupperware, né? Você comprava uma quantidade e a pessoa que estava lá comprando, eu olhando, ela nem percebeu que tinha aquela promoção. Ela pegou e assim, por sorte, por um acaso do destino, a quantidade que ela pegou dava a ela o direito de ganhar a vasilhinha lá. E ela passou no caixa, aí quando ela passou, a menina virou e falou assim, ei, você pode ganhar a vasilhinha. E aí, aquilo que ela não tinha pensado, ou aquilo que ela não tinha entendido, aquilo que ela não tinha visto, passou a ser direito. De repente eu comecei a perceber que a mulher estava causando maior barraco, porque não tinha mais a vasilhinha. A vasilhinha tinha acabado. E ela nem tinha percebido que ela tinha direito à vasilhinha. E é assim que nós vamos nos portando. Porque nós começamos a nos relacionar a partir de direitos e justiça. E começamos a perguntar, não, eu quero que os meus direitos sejam satisfeitos, eu quero que a justiça seja feita nas minhas muitas relações. E não pensamos que quando nós pedimos para a justiça ser feita, às vezes nós estamos colocando um machado no nosso pescoço. Porque se pedimos para a justiça ser feita nas nossas múltiplas relações, se nós estamos pedindo para que a lei seja aplicada, se nós vamos voltar para Moisés novamente, então nós estamos falando assim, Senhor, eu não entendi a sua conversa lá no Sermão do Monte. Eu não entendi a sua ressignificação da lei. Eu não entendi que o caminho é um caminho de generosidade. Eu estou voltando para Deuteronômio. Eu não quero que se aplique na minha vida aquilo que o Senhor está falando a respeito da relação com Deus a partir do Evangelho, que é a relação da graça e da generosidade. E aí o dinheiro começa a dar valor, gente, a tudo o que nós fazemos, a tudo o que nós somos e as pessoas à nossa volta. Você acha que dinheiro não pode dar valor às pessoas? Pode, isso a Bíblia nos ensina. Nós precisamos nos lembrar daquela relação que havia tão bonita entre José e os seus irmãos. E de repente uma frustração bate o coração deles. E os irmãos de José, pegam José, lançam no buraco, depois tiram José do buraco e vendem José. Eles vão transacionar José. Porque quem vai dar valor à vida de José agora é o dinheiro. Porque qual é o valor da vida humana? É o valor que o dinheiro dá, é o valor que o dinheiro impõe. É o Deus do dinheiro que vai dar o sentido, o significado, o valor à vida humana. Então, se é isso, vamos vender José. Vamos vender José e vamos pegar o dinheiro para a gente. Isso se torna tão traumático na vida de Israel, que muito mais tarde Joel vai falar o profeta Joel vai dizer assim, vocês estão vendendo os pobres. Não é só os pobres que vocês estão vendendo o justo. Vocês estão transacionando. O valor de vida começou a ser estabelecido por moeda, com valor monetário. E vida não pode ter valor monetário. E se você acha que isso não pode crescer e aumentar e entrar dentro das relações de fidelidade na igreja, você está muito enganado.
porque era uma bela tarde, numa conversa entre amigos, à roda de uma mesa, que diz o texto, que Jesus olha e fala assim: ô Judas, o que você tem para fazer, faz rápido. E quando Judas come da ceia, junto com a ceia desce o diabo. E aí Judas sai dali para poder vender Jesus. Porque vida, dinheiro, quando assume o papel de mamon, quando o dinheiro é elevado à categoria de Deus, vida é tratada a partir de valor monetário. Porque mamon se relaciona conosco a partir de troca, a partir de retribuição. É o toma lá da cá. O mamon se relaciona conosco a partir da meritocracia. Você precisa ter mérito de alguma coisa para poder valer alguma coisa, para você poder ter alguma coisa. Essa é a relação de mamon, que mamon estabelece no seu reino. É assim que se vive no reino de mamon, a partir de valor estabelecido por dinheiro. E se você acha que isso não pode piorar, pode. Porque todas as vezes que o diabo entra na vida de uma pessoa, ela não precisa necessariamente cair, rolar e babar. A primeira coisa que ela vai sair para fazer é vender Jesus, é negociar a vida, é interpretar a vida a partir de valor monetário, é levar para dentro da igreja a concepção de que bênção de Deus é sinônimo de riqueza. E porque você é rico, você está abençoado. E não lembra do Sermão do Monte que diz: bem-aventurados os pobres de coração, de espírito. Bem-aventurados esses. Por quê? Porque no reino de Mamon, a relação é a relação de quem ganha mais. É a relação de quem tem mais. E quem tem mais é mais abençoado. Quem tem mais presença de Deus. E quando nós começamos a pensar pelo reino de Mamon, a gente faz qualquer coisa para poder ter a bênção. E a gente entende até que bênção pode ser comprada por valor monetário, por dinheiro. Também a Bíblia nos conta a história de Filipe, que era um evangelista, e ele entra no território dos samaritanos, e ele começa a pregar o evangelho, e as pessoas começam a se converter. E no meio daquelas pessoas havia um homem chamado Simão, o mago. E Simão, o mago, e mago porque ele era feiticeiro, era aquele que manipulava os poderes místicos, os poderes, sobrenaturais. E as pessoas tinham medo dele, e as pessoas serviam a ele, porque ele comandava aquilo ali. E ele olha para Filipe e fala assim: bom, em comparação àquele Jesus que Filipe está pregando, está anunciando, o meu poder é muito pequeno. E diz o texto que ele se converte. Aí eu não sei se essa conversão é real ou não, mas ele se converte. E chegam na cidade, de repente, 2 outros homens, que é Pedro e João. E Filipe sai de cena. E se ele já estava, assim, abismado com o poder que Jesus manifestava por meio da pregação de Filipe, quando ele chegou e viu o que Deus fazia por intermédio de João e Pedro, então ele ficou mais abismado e ganancioso ainda. Por quê? Pedro e João oravam pelas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Então ele chama Pedro de lado e fala assim: ô Pedrão, é o seguinte, essa história aí, esse poder que você tem aí, quanto que é? Me fala aí, quanto que é? Eu te pago. Só para eu poder fazer o que você faz. Só para eu poder manipular os poderes como você manipula. Ele não entendeu.
E a resposta de Pedro foi enfática. Simão, vai você e o seu dinheiro para o inferno, Simão. Porque essa conversa que você está tendo aí é conversa diabólica. Essa conversa sobre determinar valor de relação com Deus, valor de pessoa, valor de ser humano, tudo isso é diabólico. Estabelecer relação com Deus a partir daquilo que nós temos como bens não tem nada a ver com evangelho, tem a ver com Mamon, com o reino de Mamon. E aí não dá para servir a dois senhores, irmãos. Não dá para poder ficar em dois reinos diferentes. Por isso, Jesus vai continuar dizendo aí: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a Mamon, que é o dinheiro elevado à categoria de Deus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ele vai falar assim, olha, não fiquem preocupados. Outros vão falar, não andeis ansiosos, outros textos. Não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração. Porque é justamente quando a ansiedade toma conta do coração, quando vocês começam a sucumbir diante das propostas que o mundo faz a respeito de valor, a respeito de qualidade de vida, a respeito daquilo que realmente produz dignidade em você, ou que te dá dignidade, é que você começa a sucumbir. Porque você começa a ficar ansioso. Ansioso a olhar o mundo ao seu redor. Ansioso a achar que as outras pessoas têm mais que você, e porque elas têm mais que você, elas são melhores que você. Porque a amiga que anda com aquela bolsa importada, ela é melhor do que você. Porque quando você chega com a sua bolsa, que não é importada, e vocês começam a conversar, a bolsa dela olha para você e faz... Você já me viu? Hã? Já percebeu que eu faço dela alguém melhor que você? E você acaba acreditando no que a bolsa está falando para você. Porque o Mamon está conversando com você. Ele está dialogando com você o tempo inteiro. E você acaba sucumbindo diante dessas realidades e criando ansiedade no coração para ser alguma coisa a partir daquilo que Mamon promete para você. E Deus está falando assim, você não precisa disso. Você não é mais do que ninguém ou mais do que a si mesmo porque tem alguma coisa. Para mim você já é. Você não precisa de mais para ser. Você não precisa de mais para ser alguém. Deixa eu falar, a vida é muito mais do que comida. Eu dei a vida para vocês. Se eu consigo dar a vida, que é muito mais do que comida, você acha que eu não vou cuidar de você? Deixa eu falar, o corpo é muito mais do que as vestes. Se eu fiz o corpo e entreteci você dentro do ventre materno, eu não vou conseguir dar roupa para você. Você acredita nisso mesmo? Você vai sucumbir às propostas mentirosas de Mamon, que diz que você só vai ser alguma coisa se você se dobrar a ele? Aí ele vai falar assim, não é assim que funciona no reino. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Olha para os passarinhos. Eles não ficam ajuntando, e aqui não está falando a respeito que você está negando a necessidade de você ter boa administração. Não é isso.
Ele está simplesmente falando a respeito do nosso coração. Não acredite que as suas esperanças estão no acúmulo dos seus bens. Ou no acúmulo do dinheiro. Não. Não é. Deus está cuidando de você. A sua vida, quem cuida dela é Deus. Vocês, ele vai dizer, porque vocês se preocupam com roupas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Talvez no seu texto aí esteja, qual de vocês pode aumentar 1 côvado no seu caminho? 1 côvado a sua vida. Porque côvado, que é a palavra que está aí no texto, é uma medida. Ela pode ser uma medida de comprimento ou pode ser uma medida de tempo. Se ela é uma medida de comprimento, é 46 centímetros. 46 centímetros. Quem é que pode aumentar no seu caminho 46 centímetros? Ninguém. A hora que chegar a morte, morreu. Ou na sua estatura, algumas Bíblias vão dizer. Quem é que pode fazer crescer a si mesmo 46 centímetros? Ninguém. Só com milagre. Ou, melhor, quem é que pode, se é medida de tempo, se é medida de tempo e não medida de comprimento, 1 côvado é uma curta fração de tempo. Quem é que pode aumentar na sua vida uma pequena fração de tempo? Quem pode viver um pouco mais do que aquilo que vai viver? Ninguém. Ninguém pode fazer isso. Comecem a pensar a respeito de bases lógicas, Jesus está dizendo. Olha, prestem mais atenção. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Ele está falando de uma planta, que é o lírio do campo, que ninguém dá valor a ela, porque é uma flor que cresce, nasce naturalmente, não precisa da ação humana, do cuidado humano, mas floresce. E quando alguém vai lavrar a terra, não fica olhando e fala, opa, aqui tem um lírio, não vamos cortar o lírio, porque o lírio é importante. Ele já pega o arado e lança o arado no chão e corta o lírio com a terra e tudo, e vira a terra. E de repente, se aquilo seca, ele vai lá e coloca fogo em tudo. No outro dia coloca fogo em tudo, ou seja, é algo sem valor. Se Deus vestiu a erva do campo com tamanha beleza e que você não dá valor a ela, quem dirá vocês, que são a coroa da criação de Deus? E aí, o que ele está nos ensinando aqui, irmãos, é a base do Evangelho. É a base do caminho da generosidade. É a base do caminho da generosidade, que é a graça. Nós não nos relacionamos por meio de transações. Nós não aplicamos valor monetário e financeiro na vida das pessoas. Se elas dão, elas têm mais valor. Se elas não dão, elas têm menos valor. Não é assim que nós lidamos com gente. Nós lidamos com gente por meio da graça de Deus. É da mesma maneira. O que a erva fez para Deus a vestir com tamanha beleza, que nem Salomão, com todo o dinheiro que tinha, podia se vestir? Nada. O que o passarinho fez para Deus o alimentar diariamente? Nada. Mas Deus faz isso por quê? Por causa da graça dele. É graça dele. Deus simplesmente olha a sua criação, a sua criatura e manifesta graça. E assim Ele cuida de nós. Assim Ele cuida de mim, assim Ele cuida de vocês. Olha, não vivam preocupados com essas coisas. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois são os pagãos que vivem dessa maneira. Quem são os pagãos? Aqueles que não criam em Deus.
Ou gentios pode estar na sua Bíblia. Aqueles que não serviam a Deus. É necessário haver uma distinção, irmãos, lógica, clara, evidente, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E a evidência maior daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem é que os que servem a Deus não se dobram a mamon. Tratam dinheiro como dinheiro. Mas aqueles que não servem a Deus tratam o dinheiro como mamon. Vão se dobrar diariamente diante deles. Ele vai dizer, olha, vocês não precisam disso porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É o Pai de vocês. É o Deus que se coloca como Pai ao lado, cuidando de vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar aquilo que você vai depositar no céu. O tesouro que você vai depositar no céu. E a sua justiça. Busquem os valores do reino. Busquem viver pelos valores do reino. Busquem colocar em prática, nesse curto período de vida que nós temos, nesse curto período de existência que nós temos, nesse primeiro passo da nossa jornada, que é eterna, aplicar os valores do reino de Deus e a sua justiça. E aí nós temos muito o que aprender com isso. Por quê? Porque tem um monte de gente que chega aí e diz assim, Deus não está me dando as coisas. Deus não está cuidando de mim. Deus não está cuidando de mim. Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Meu irmão, está faltando alguma coisa para você na sua casa? Não culpa a Deus, não. Culpa a mim. Está faltando pão na sua casa? Não culpa a Deus, não. Culpa a mim. Está faltando abraço para você? Não culpa a Deus, não. Culpa a mim. Está faltando o que para você? Eu não sei, mas não culpe a Deus, culpe a mim. Sabe por quê? Porque eu não estou buscando, então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu não entendi o que é justiça de Deus. Porque na justiça de Deus, segundo as Escrituras, aquele que colheu pouco não teve falta. E aquele que colheu muito não sobrou. Não teve sobra. Por quê? Porque na justiça nós compartilhamos. Porque na justiça nós aprendemos a generosidade. A generosidade do Deus que doa gratuitamente, que abre as comportas do céu e abençoa as aves, os lírios, simplesmente por graça. E eu preciso aprender justiça, não baseado na meritocracia, como Mamon requer de mim, mas baseado na graça de Deus. E eu dou não porque a pessoa me faz alguma coisa, mas eu dou simplesmente porque eu quero dar. Simplesmente para ser generoso. Simplesmente para entender que quando eu recebo graça, eu preciso exalar graça. Ao receber graça de Deus, eu entendo com gratidão que eu preciso compartilhar graça ao meu próximo. Vocês estão precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Não culpa a Deus, não. Culpa quem está aqui dentro hoje. Culpa quem está aqui dentro hoje que não entendeu a justiça do reino. Que é aquele que está juntando em celeiro e que está deitando à noite falando, Senhor, eu posso viajar, regala-te, minha alma. Mas o irmão está passando necessidade. Senhor, eu estou rico, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem me abençoado. Mas é incapaz de ver que o irmão está precisando de alguma coisa. Você está precisando de abraço, está triste. É porque tem gente que está cantando relacionamento bonito, mas isso não se torna prática, porque está com a cara virada um para o outro. Em demagogia, guardando ódio, rancor, mágoa no coração. É porque não entendeu a justiça do reino. Não entendeu que relacionamento não é baseado em retribuição.
Porque retribuição é reino de Mamon. Você ser bom para as outras pessoas, abrir-se a relacionamento com as outras pessoas, só porque elas fazem um bem para você. Isso é reino de Mamon. O reino de Deus não. O reino de Deus não. O reino de Deus, ele se abre em generosidade. O outro não tem nada para me oferecer. Como pardal, passarinho, como erva do campo. Mas eu estou aí para poder me relacionar com ele, para poder cuidar dele. É assim. Nós precisamos buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não é verdade? E deixa eu falar para vocês, porque é muito importante em época de política e eleição. Esse universo de compartilhar, de ceder, de doar, de distribuir, não pode ser uma imposição política de um sistema de governo. Porque se um sistema de governo tira de você para dar para o outro que tem menos que você, nada aconteceu, só gerou revolta no seu coração. E não houve nada de melhoria no ser humano com relação a isso. Porque a melhoria não está em você simplesmente alguém tirar de você para dar para o outro. Está em você ter a capacidade de ter liberalidade, compaixão, solidariedade e generosidade. Se isso não habitar no coração, meu irmão, o evangelho não entrou, o reino de Deus não entrou. A justiça de Deus não vai ser praticada. Não vai. Por isso, Jesus acaba dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Geralmente nós andamos ansiosos sempre pelo amanhã, por aquilo que vai acontecer amanhã. Então não fiquem preocupados com o amanhã. Ele vai dizer: basta cada dia seu próprio mal. O que ele está querendo dizer com isso aqui é que quando a gente antecipa as dificuldades que podem acontecer no dia de amanhã e começamos a viver sob essa pressão, sob essa expectativa daquilo que pode acontecer no amanhã, nós vamos viver no hoje, lidando com os problemas que o hoje traz, com os problemas que o amanhã pode trazer, ou pode não trazer, mas nós já adiantamos ele, e nós vamos nos concentrar somente em nós mesmos, somente nas nossas próprias dificuldades, somente no nosso próprio coração egoísta, somente no nosso próprio mundo de autossatisfação, e não vamos ter a disposição para liberalidade e generosidade. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Essa é a nossa relação. A confiar em Deus que nos supre. Nós somos aqueles a quem Ele supre. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.